Nós vamos para 1924, um ano importante, porque nesse ano nasceu em São Joaquim da Barra uma robusta criança que recebeu o nome de Lúcio de Oliveira Faleiros. E eu vou mostrar para vocês, foi uma época em que São Joaquim começou a deslanchar e tornar-se menos povoado, menos arraial e menos vila. Mas antes, eu gostaria de mostrar para que vocês me seguissem, para vocês, não sei, vocês sentirem uma coisa que eu acho importante: como que nasce uma cidade. Se nós voltarmos a 121 anos, em 1896, apareceu a primeira casa comercial e de residência no nosso São Joaquim da Barra, do senhor Manuel Damásio Ribeiro. 2 anos depois, quando nascia São Joaquim da Barra, apareceu a segunda casa comercial do espanhol Chico Vidal, Francisco Fernandes Vidal. De maneira que, logo em seguida, em 1900, então São Joaquim começa a nascer. Em 1901, aparece a nossa primeira capela construída. Um ano depois, em 1902, é inaugurada a Estação da Mogiana. Uma grande ocasião para a nossa cidade. Era uma ligação com a capital paulista. Levava mais ou menos umas 13, 14 horas para nós irmos de São Joaquim até São Paulo. E assim, também em 1902, foi a nossa primeira escola municipal. Em 1904, aconteceu um caso importante. Talvez, não sei, provavelmente vocês não tenham visto, mas havia ali onde é o banco, o atual Banco Scatena, o Banco Santander, o Banco Banespa, havia um sobrado. Aquele sobrado foi construído em 1904. Ele foi admirado pelo arrojo da construção até na nossa capital, na capital paulista. Em 1906 aparece a primeira escola feminina. Até então as mulheres não estudavam, só estudavam do sexo masculino. Em 1906 o meu tio-avô, tio Ossuero, montou o primeiro telefone em São Joaquim da Barra. E assim nossa cidade foi crescendo. 1911, primeiro cinema em São Joaquim da Barra. Na porta desse cinema, o tio Ossuero fez acender a primeira lâmpada nas noites joaquinenses. De maneira que vocês veem como a cidade vai crescendo. Nós estamos em 1911, formou o primeiro cinema. 1912, foi inaugurada a Luz em São Joaquim da Barra. Em 1914, aparece o primeiro jornal em São Joaquim da Barra, a Tribuna, e logo depois aparecem 2 outros, o Jornal União e o Jornal Município. Para quem tiver curiosidade, aí na nossa biblioteca existem esses jornais, a Tribuna, o Município e a União. De maneira que assim nós vamos vendo em 1914, 1915 é fundada a Sociedade Italiana. 1916, a primeira cadeia em São Joaquim da Barra. Aí no local, ali onde até hoje tinha a nossa cadeia, que hoje ela está toda modernizada, foi ali naquele local, 1916. Na mesma época, foi criado um coreto em frente à nossa igreja. A nossa banda musical não era a Lira União e Trabalho, era a Lira Joaquinense, em 1916.
Então aí ela podia tocar com mais entusiasmo. E assim, em 1918, nós abrimos a nossa Rua Paraná, uma avenida para ir até o cemitério. E assim São Joaquim da Barra foi crescendo. Chegando em 1924, os dois grandes sonhos de São Joaquim era acabar com a poeira. A poeira em São Joaquim era uma coisa que infernizava. Você calcula que a pessoa, ao andar na rua, levantava pó. Ao passar os carros de boi, levantava pó. Ao passar os carros com burros, levantava pó. Você calcula em 1920 que começaram a surgir as bicicletas, já existiam os trolles, as aranhas, de maneira que então começaram a aparecer os automóveis. Você calcula como o pó era uma coisa que horrorizava o joaquinense. E no ano de 1923, a nossa prefeitura fez uma captação de água ali no Córrego Olaria. O Córrego Olaria é ali, quem vai para o aeroporto, ali onde termina a nossa grande avenida. Ali, daquele córrego, então, eles captaram água e formavam, então, em carroças, eles ajeitavam os depósitos e iam irrigando a cidade. Foi uma coisa muito importante para a época, em 1923. E mais ainda, em 1924, aconteceu algo extremamente importante, que foi a canalização de água. As águas não eram canalizadas. As águas elas eram tiradas de cisternas e não havia esgoto, então existiam ao lado das cisternas, existiam as fossas, onde ficavam os dejectos lá humanos. De maneira que 1923 e 1925 foram dois atos importantes. O terceiro foi o nascimento do Lúcio, mas o outro foi a irrigação da cidade, começou a melhorar, não resolveu muito, e a canalização. A canalização, ali, por exemplo, onde é em frente o antigo ginásio estadual, ali na Praça 9 de Julho, tem ali um depósito de água ali. Aquele depósito de água foi a água canalizada que veio lá do Manuel Eduardo Ferreira, lá de Jussara. Ela veio canalizada, ficava naquele depósito lá, e de lá então ela passava para a cidade. Para vocês sentirem, quando eu me lembro, quando eu era criança, os sanitários eram iguais os de hoje, só que a gente defecava, etc e tal, no sanitário, puxava aquela cordinha para dar a descarga. Não é como hoje que a gente aperta um botãozinho e tudo é mais moderno. E as fezes não iam para o esgoto, que não existiu. As fezes iam para as fossas. Lá em casa mesmo tinha uma fossa, e isso só foi resolvido bem mais tarde. Então, para que vocês guardem, no nascimento do Lúcio de Oliveira Faleiro, nós tivemos as nossas primeiras irrigações, e logo depois um fator importante, que foi a canalização da água para as cidades, para dar mais comodidade aos joaquinenses. Vocês veem como o nascimento do Lúcio foi uma época importante. A década de 1930 a 1940, foi a década das revoluções. Nós vamos falar, e essa revolução é uma revolução importante. Uma revolução que marcou o Brasil. Tanto assim que a nossa república, que aconteceu em 1889, até 1930,
ela é chamada de República Velha. Depois da Revolução de 1930, do Getúlio Vargas, a República passa a não ser mais a República Velha. Poderíamos chamá-la de República mais moderna. Vocês veem que tudo aquilo que marca, sim, de forma incisiva a história de um país é algo muito importante. Então, em 1930, aquilo que há muito tempo todo mundo tinha não aceitava, o coronelismo, o mandonismo, as eleições a bico de pena, até defunto votava, defunto, pai do defunto, filho do defunto, todo mundo votava. Sempre era uma vergonha as eleições naquela época, até 1930. É verdade hoje que nós temos umas eleições mais bem organizadas, né? Mas as coisas não continuam tão bem, né? Apesar das organizações. Mas então, 1930, houve uma revolta contra essa situação do mandonismo, do coronelismo, da dupla café com leite. Café era sobre os latifundiários que tinham milhares de pés de café, e contra também os pecuaristas. Então, essa revolução ela é conhecida como a Revolução contra o Café com Leite. Quais foram os estados que se revoltaram? O Rio Grande do Sul, Minas Gerais e um estado pequenininho lá do Nordeste, Paraíba. Então, em 1930, eles se revoltaram, e naquela época era presidente do Brasil, Washington Luiz, e eles se revoltaram para depor o Washington Luiz e acabar com aquela situação da prepotência do café com leite. E essa revolução, afinal de contas, ela tomou conta do Brasil, e até os paulistas depois começaram então a acreditar nessa revolução, que era conhecida também como a Revolução Libertadora. Aqui, quando nós tivemos aqui em São Joaquim 3 joaquinenses que foram. Essa revolução começou dia 3 de outubro. Ela teve 21 dias de duração. Terminou 3 semanas depois, em 24 de outubro ela terminou. Mas foi uma revolução que marcou, porque depois dela, então, vem os 15 anos de ditadura do Getúlio Vargas. Mas, então, quando ela começou, então, de São Joaquim foram 3 moços para São Joaquim. O Nelson Junqueira, o irmão dele, o Roberto Junqueira, e um outro, Silvio Torquato Junqueira, que dá o nome aqui para o nosso grupo. Mas, até se prepararem, até chegarem em São Paulo, no fim eles nem entraram em batalha, não entraram em escaramuças. Quando eles chegaram em São Paulo, a Revolução já estava terminando. E aqui em São Joaquim, a Revolução foi recebida com muito entusiasmo, houve festa, houve passeata, enterro do Washington Luiz. A cidade toda se levantou acreditando que nós iríamos ter anos muito melhores com essa Revolução de 30. Mas as coisas não são assim tão fáceis. Logo depois, 24 de outubro, veio o 15 de novembro, que era uma festa da proclamação da República. Então foi um 15 de novembro muito comemorado, com piquenique, com missa campal, etc. e tal. E quando eu comecei a estudar isso, e conversei com a minha irmã, a Luzia, ela é um ano mais velha
do que eu, mas tinha uma memória privilegiada, e eu falei sobre essa missa campal. Ela falou: pois é, Lúcio, nós fomos. Eu tinha 7 anos, você tinha 6 anos, nós fomos nessa missa campal, em frente da igreja, etc. e tal. Então foi esse 15 de novembro, logo depois da Revolução, foi muito comemorado, como eu disse, com muitas festas. Mas, decorrido mais ou menos uns 3 meses, os paulistas começaram a desconfiar da tal revolução. Eu, por exemplo, apesar da ditadura de Vargas, eu acho que o Vargas, na minha opinião, apesar desse processo ditatorial dele, ele foi um presidente que ele conquistou muitas coisas para o nosso Brasil. A minha irmã, por exemplo, a Luzia, ela que é paulista dos 400 anos, ela tinha horror pelo Getúlio Vargas. São opiniões que divergem. Mas logo depois, você vê, a Revolução foi em 30. Quando chegou em 32, o Estado de São Paulo se revoltou contra o Getúlio Vargas. Então, a Revolução que nós chamamos a Revolução Paulista, que foi de 9 de julho até 27 de setembro. Revolução também conhecida como Revolução Constitucionalista. Essa revolução, ela reuniu os paulistas entusiasmados, eles se revoltaram contra o Brasil inteiro, contra a ditadura de Vargas. Ela chama Revolução Constitucionalista porque o Getúlio Vargas já há 2 anos era ditador, então eles queriam que houvesse uma Constituição para nós voltarmos novamente para a democracia. Eu sei que em 1932 os paulistas pegaram em arma, foram muitos joaquinenses. A nossa Rua Voluntário Geraldo, por exemplo, ela tem o nome de Rua Voluntário Geraldo porque dos voluntários que foram para a luta, aí chegaram a lutar, para a luta no front, nas fronteiras, esse Geraldo, que era joaquinense, ele faleceu. Então, por causa disso, a cidade, então, o homenageou, dando o nome de Rua Voluntário Geraldo. A rua antes era a Rua Acre. Ela passou, então, a receber o nome de Rua Voluntário Geraldo. E a Revolução de 30, ela foi tão aceita pelos paulistas no início, que em 2 ruas nossas importantes, a Rua do Comércio passou a chamar Rua João Pessoa. Por quê? Porque havia, naquele estado pequeno lá do Nordeste, havia um paraibano político, João Pessoa, que foi assassinado. E ele foi um dos motivos do início da Revolução. Então, em homenagem a ele, a nossa Rua do Comércio, que hoje chama Rua 15 de Novembro, por muito tempo ela teve o nome de Rua João Pessoa. Hoje, existe uma Rua João Pessoa em São Joaquim, pequenininha, lá pelo lado do bairro da Lapa. E a outra rua que mudou de nome foi a Rua da Estação. Ela passou a chamar Rua 24 de Outubro, em homenagem ao término da Revolução. Hoje é a nossa Rua Marechal Deodoro. De maneira que só quem viveu mesmo aquele movimento da Revolução Paulista, viu a mulher paulista, os jovens paulistas, num entusiasmo muito grande, que, infelizmente, teve a duração apenas de 3 meses. Vocês veem que, afinal de contas, apesar dos paulistas terem perdido, logo a seguir, em 1934, o Getúlio Vargas, ele reuniu e formou eleitores para formar a Constituição.
a nossa Constituição do Getúlio Vargas, que foi uma constituinte importante, porque ela deu direito à mulher de votar. Até então as mulheres não votavam. De maneira que, apesar da nossa derrota, nós conseguimos a Constituição. E foi assim, então, que nós passamos por essas duas revoluções. E o Lúcio, o que ele guarda com tristeza dessa revolução? É que eu tinha um reloginho de ouro que eu ganhei do papai, e houve uma campanha, dar o ouro para o bem de São Paulo. As mulheres davam aliança, davam joia, e eu então, lá foi o meu reloginho para o bem de São Paulo, compreendeu? E assim as coisas vão acontecendo. Nessa ocasião que o Lúcio perdeu o reloginho, perdeu não, parecia que é para uma causa justa e uma causa nobre. Eu costumo chamar a década de 30 como a década das revoluções. Ela começa com a Revolução de 30, igual nós falamos na segunda-feira. Ela começa nas décadas de 30, de Getúlio Vargas, se revoltando contra a política do café com leite, dos grandes fazendeiros, dos latifundiários que dominavam a política. Ele foi recebido em todo o Brasil com uma alegria muito grande, com muita receptividade. Foi chamada da Revolução Libertadora. Aqui em São Joaquim, a turma ficou num entusiasmo muito grande. E esse entusiasmo foi arrefecendo, foi diminuindo à medida do tempo. Porque o paulista começou a perceber aquele sentido totalitário do Getúlio Vargas. Ele começou a interferir muito na política paulista. Aí o paulista se revoltou. Aí veio a segunda Revolução de 1930, que é a Revolução de 32, que vai de 9 de julho a 27 de setembro, quase 3 meses. São Paulo se revoltou pedindo que se fosse formada uma constituinte para que o Brasil voltasse, então, no seu sentido democrático. E, infelizmente, em 3 meses, o paulista, que estava tão entusiasmado com a sua revolução, nós fomos derrotados. Mas, logo em 1934, nós atingimos o nosso objetivo. Foi formada, então, a nossa primeira Constituinte. Foi nessa Constituinte que a mulher votou pela primeira vez, nessa Constituinte. E aí o Brasil pensou que fosse voltar para a democracia. Quando chegou mais ou menos em 1935, 36, porque quando o Getúlio foi vitorioso na revolução dele, quem era prefeito de São Joaquim era o seu Marico. Aí ele foi destituído, acabou. Não existia mais prefeito, não existia mais vereador, de maneira que os prefeitos passariam a ser designados e não eleitos. Naquela época, quem era prefeito era o Marico, o pai do Roberto Junqueira. E a junta governativa dos adeptos do Getúlio Vargas, então, tomaram conta da prefeitura. O Ernesto Barbante, que era o chefe, ele ficou uns 3 meses, e posteriormente São Joaquim ficou, não só São Joaquim, o Brasil inteiro, acabou-se com as vereanças, acabou-se com o legislativo. Então vocês veem que essa década de 30 foi uma década importante. Quando chegou em 1935, veio um ar assim de volta à democracia. Voltou a ter eleição, em São Joaquim houve eleição.
como as eleições como antigamente, votava só para vereador, então votaram, nós tivemos aí o partido que teve mais vereadores foi o PC, Partido Constitucionalista. E o que teve menos vereadores foi ainda o Partido Republicano Paulista. Mas, a hora que eu estava entusiasmado, pensando que voltava a democracia, então em 1937, o Getúlio Vargas dá o golpe e cria então o Estado Novo. Aí vem a ditadura, uma ditadura que vai durar até 1945. Nesse período, a hora que São Joaquim começou a sentir que ia voltar à democracia, quando houve aquela eleição que eu falei, nessa eleição, os vereadores escolheram para prefeito o Nhonhô Coutinho. De maneira, nessa ocasião, aconteceram 4 fatos importantes em São Joaquim. O primeiro foi construída a ponte sobre o rio Sapucaí, que antes era ligada por intermédio de uma balsa. Era essa balsa que fazia o transporte para nós atravessarmos o rio Sapucaí para ir para a região de Guará e região de Ituverava. Foi uma ponte, ela foi construída em 1935, justamente nessa época em que o PC começou a sentir que poderia voltar à democracia e governar o estado de São Paulo. O segundo grande acontecimento criou em São Joaquim o nosso primeiro clube recreativo. Clube Recreativo de São Joaquim, ali na rua Marechal Deodoro, onde até há pouco tempo morava o Mirilã Badran. Ali foi o nosso, eu dancei muito lá, com muitas menininhas bonitas, em carnavais memoráveis. E isso em 1935, 36, 37, 40. Então, e esse clube recreativo, ele terminou em 1940, mas até 1940, o terceiro acontecimento foi a criação do nosso grupo escolar, que foi um grupo escolar modelar, foi um grupo escolar criado com todo o requinte pedagógico da época, que é o nosso Silvio Torquato Junqueira. Ele foi criado em 1936. Posteriormente, ele receberia o nome de Silvio Torquato Junqueira. No início, ele chamava apenas Primeiro Grupo Escolar de São Joaquim. O quarto foi um marco que existe até hoje, modificou muito, que é muito histórico, que é o Coreto de São Joaquim da Barra. O Coreto de São Joaquim da Barra, naquele local, ele foi construído em 1935 pelo Manuel Damásio Ribeiro, construiu e o doou para a prefeitura. Ele era, antes, ele tinha um estilo mais ou menos romano, ele era todo descoberto. Eu tenho 2 fotos que mostram esse primeiro coreto. Nosso primeiro coreto não era coberto. Mas ele continuou no mesmo lugar, mas foi mudando. Tomou as formas mais diferentes. Hoje ele tem o nome do Bonucci, que foi o nosso grande músico. Ele foi maestro da banda Lira, União e Trabalho há muito tempo. É uma denominação muito importante.
De maneira foram esses 4 acontecimentos: a ponte, o coreto, o nosso grupo escolar, de maneira então que é assim. Mas em 1937 volta o Brasil para a nossa ditadura, e esse período do Getúlio Vargas vai terminar. São Joaquim só vai ter novamente eleição para vereador e para prefeito em 1947, quando ganhou Adolfo Alfeu Ferrero. De maneira que, até então, de 1937, do Estado Novo, até 1945, nós vivemos em plena ditadura. Vocês veem como a década de 30 foi uma década importante, não só para São Joaquim, mas eu acredito que para o Brasil todo.